Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nosso Deus e Pai, estamos em tua presença e sabemos que a tua palavra, ela sempre se cumpre. Passarão céus e terra, mas a tua palavra não há de passar. Meu Deus, manifesta-te aqui com teu poder. Fale forte aos nossos corações pela tua palavra, e que essa pessoa se encha de fé. A fé é o que ela precisa, Pai. A família de cada um aqui precisam, todos eles, verem sinais e prodígios em nosso meio. Então enche esse coração agora, enche esse pensamento agora da tua palavra. Vai tocando agora em cada vida, em cada alma. Vai fazendo aqui a tua obra, Pai, porque é crendo em ti, é vendo sinais, prodígios e maravilhas através das nossas mãos, que a nossa casa, a nossa família se renderá ao Senhor. Faz a tua obra, traz o teu milagre, traz o teu ensinamento, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Provérbios capítulo 3, sem demora, sem delongas. Provérbios capítulo 3. Vamos lá. Nós estamos falando sobre Deus operar em nosso meio com sinais e maravilhas. Geralmente a gente espera e até vem à igreja querendo dele sinais e maravilhas em nossa vida, né? E não é errado, lógico, você vir à igreja esperando que ele opere o milagre em você. Nada de errado nisso. Mas ele não quer operar só em você, ele quer operar através de você. Porque quando a nossa casa, a nossa família vê Deus operando através de nós, eles começam a se render, eles começam a acreditar. Nem todos acreditam só através da palavra falada, né? Precisa ser colocado em prática para que acreditem. E é importante que Deus faça sinais e prodígios pelas nossas mãos, como fez pelas mãos do Estevão, do Felipe, do Paulo, pessoas que a gente até já viu nessa campanha. Bom, Provérbios 3, versículo 11, ele vai dizer assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes, não tenha nojo da sua repreensão. Amém, Jesus? Então, por que Deus não consegue operar nas mãos, pelas mãos de todos que estão na igreja? Uma das razões é que a gente não aceita bem a correção. Isso é ruim, porque Deus ele vai corrigir sempre. E nós temos dificuldades com exortação, com correção, com puxão de orelha. A gente quer vir para a igreja, a gente quer ver alegria, quer ver sorriso, a gente quer ver abraços, né? A gente quer ver uma família. E está certo, não está errado. Mas tem que ter a correção, tem que ter o puxão de orelha. Então não adianta você ficar enojado, chateado, quando o pastor pega no pé. Quando o pastor fala, poxa, desliga o celular. Poxa, presta atenção, está conversando por quê na hora da palavra? Aí alguns ficam chateados. Pô, o pastor me chamou a atenção na frente de todo mundo. Mas chamou porque a pessoa foi digna de repreensão. Na hora da palavra estava conversando. Na hora da palavra estava de bate-papo, parecia que estava na feira. Na hora da palavra está atendendo o telefone. Na hora que é para dar a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Na hora que é para receber a fé, para depois receber o sinal, o prodígio, as maravilhas, a pessoa tira para conversar. Aí quando o pastor faz uma repreensão, dá uma palavra mais dura, fala mais séria, a pessoa fica chateada, fica aborrecida. Algumas até saem da igreja, fica um tempo sem a igreja, fica aborrecido com o pastor, fica aborrecido com a igreja, mas não é. A pessoa não pode tomar nojo das correções.
se for para o seu bem, lógico. Se não for uma coisa para humilhar ninguém, mas é para melhorar a vida da pessoa. Porque você imagina, você vem para a igreja para receber alguma coisa. Para receber alguma coisa, você vai precisar de fé. E a fé vem pelo ouvir. Aí a pessoa vem para a igreja para receber alguma coisa, para receber a fé, para receber tal coisa. Mas na hora de receber a fé, a pessoa está conversando, altos papos. Então o pastor tem a obrigação, como entre aspas, um pai na fé, ele tem uma obrigação de exortar aquelas crianças na fé, porque é criança na fé. É menino na fé uma pessoa, você é menino na fé. Aí a pessoa não gosta, fica enojada, fica chateada, fica aborrecido. Ele está falando, filho meu, você não pode cair nessas meninices. Você tem que sair dessas meninices, sair desses erros. E eu vou exortar vocês. E não fique chateado, aborrecido, enojado, quando eu exortar vocês, porque eu amo vocês. Ele vai falar isso no versículo 12. Fala assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Exortação significa motivar, insistir que uma pessoa faça alguma coisa, também é no sentido de ensinar, corrigir, consolar, apelar, né? Isso tudo significa correção, significa exortação. Biblicamente, Jesus sempre fazia isso. Ele sempre ensinava as pessoas, e às vezes ele era duro para ensinar. Jesus nunca foi grosseiro com ninguém. Jesus é bom e é o amor em pessoa. Amém, pessoal? Ele, aliás, é o amor em pessoa, não. Ele é o amor. Se tem algo que realmente representa amor, é ele é o amor. Então, quando ele chega jogando as coisas para o alto, falando, a casa do meu pai é casa de oração, isso aqui não é para fazer isso. Quando ele faz isso, a pessoa fala, Jesus estava cheio de ódio. Não, ele estava exortando religiosos que antes tinham temor na casa de Deus e perderam o temor. Que antes tinham temor para ir para a casa de Deus adorar e agora estão parando no meio de cambistas. Naquele contexto, as pessoas vinham de longe, antigamente, e traziam seus animais para sacrifício. Eram as ofertas que eles faziam no altar para Deus, naquela época. E eram animais de primícia, sabe? Eram os melhores animais, os mais jovens, os primeiros filhotes que saíam. Não podia ter mancha, marca, não podia mancar, tinha que ser perfeito. Só que naqueles tempos de Jesus, os religiosos estavam chegando na beira do templo, vinham de mãos abanando, só com dinheiro. Chegava na beira do templo, comprava ali um pombo, comprava uma cabra, comprava um bode e entrava para sacrificar. Já não tinha mais sentido nenhum aquele sacrifício, porque o sacrifício era para mostrar a obediência e a servidão deles. Então tinha que ser animal deles, e o melhor dos animais deles, para representar a servidão, para representar a obediência a Deus. E eles estavam indo lá e comprando para fazer. Então Jesus vem, joga aquilo tudo para o alto e fala, a casa do meu pai não é casa de comércio, é casa de adoração, de oração. Aí você fala assim, Jesus estava com ódio. Não estava com ódio, ele estava exortando o povo dele. E às vezes tem que ser enérgico, irmão. Tem que ser enérgico para repreender. Porque você fala e continua, fala e continua. E aí a pessoa fica anos na igreja e não é curada da enfermidade. Anos na igreja e não se livra de um pecado. Anos na igreja e continua fumando e bebendo, não consegue se livrar. Anos e anos e anos e não consegue ter restauração, restituição. Tudo que Deus prometeu para a gente, a pessoa não tem, mas é para ter. Então, de vez em quando, Deus vai ser enérgico com a gente. De vez em quando, Ele vai ser mais duro com a gente. E de vez em quando, o pastor que representa o Senhor, ele vai ter que fazer isso. Porque ele vai olhar e vai falar assim, essa pessoa, se ela continuar assim, ela não vai a lugar nenhum. E daqui a pouco ela desanima. Daqui a pouco ela sai da igreja. Quem sabe até vai voltar a buscar entidades. Ela vai ficar chateada. Vai ficar aborrecida, porque não recebe nada. Mas por que não recebe nada? Porque não dá atenção ao que Deus fala. Amém, Jesus? Está dando para entender, então, o que eu quero dizer? Se você for ler o versículo 7, 8 e 9, 7, 8, 9 e 10, anteriores, então, ao 11 e o 12 que eu acabei de ler, porque ele está exortando aqui, você vai ver mais ou menos o contexto. Ele fala assim, no 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor
e aparta-te do mal. Amém, Jesus? Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus. Depois que ele fala isso, aí ele vem e fala: não rejeite o que eu estou falando, não rejeite a minha exortação, não fique enojado porque eu estou exortando vocês. Vocês não estão mais fazendo como fazia antes, não é mais como antes. Então eu faço porque eu me sinto obrigado a fazer. Não é isso que Deus pede da gente. Deus não quer que você sirva a Ele por obrigação. Amém, Jesus? Ele impõe algumas diretrizes, Ele impõe alguns mandamentos, Ele avisa que quem não obedece às leis vai terminar sofrendo, porque Ele não vai poder compactuar com essa pessoa, ter aliança com essa pessoa. Ele até avisa, mas Ele não quer que a gente faça de uma maneira obrigatória. Não, se eu não fizer, sabe como é que é, né? Não é que Ele não quer que seja obrigado a fazer. Ele quer que você faça com alegria. É para servir ao Senhor com as suas fazendas, com as primícias da sua renda, tem que ser com alegria. Não adianta você devolver uma oferta que você entende que é primícia e uma grande oferta, se você está fazendo aquilo ali com dó no coração. Nem faz. Não adianta você devolver o dízimo na igreja, se você devolve quase que obrigado. Se eu não devolver, de repente essa janela pode se fechar aí. A Bíblia fala que a janela do céu vai se abrir, e eu não quero devorador no meu cangote, então vou dar o dízimo por causa... Não é por causa disso que se dá o dízimo. O dízimo não se dá porque a janela dos céus vai se abrir. O dízimo não se dá porque ele vai repreender o devorador. O dízimo se dá porque está escrito, e eu gosto de obedecer ao meu Deus. É assim que se dá o dízimo, senão não adianta. Amém, Jesus? Eu só estou usando o contexto aqui, tá? Eu quero que você entenda, na verdade é o 11 e o 12. No 11 diz: filho meu, depois desse contexto que eu te dei, não rejeites a correção do Senhor, não fique nojado da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então é só a gente lembrar dos nossos filhos, né? Principalmente quando eles eram pequenininhos, né? Depois cresce, vira marmanjão, casa, sai de casa, aí tudo bem. Aí é problema deles, a gente fica só cercando de longe. Papai e mamãe nunca deixa de cercar de longe, né? Nunca deixa de cercar de longe papai e mamãe. Mas agora é a vida deles, é a vida que segue. Mas quando é pequeno, poxa, quantas vezes você teve que gritar, falar sério, botar sentado, dar um castigo, apertar, de vez em quando até dar uma beliscadazinha assim, mas o que é isso? Quantas vezes a gente teve que fazer isso? Hã? Uma puxadazinha. Ninguém nunca levou um beliscão do papai e da mamãe aqui. Quem já levou um beliscão do papai e da mamãe? Já levou? Já. Não, irmãos. Assim, o que eu quero que você entenda é: você fazia isso por maldade? Não, tem gente até que é mal mesmo, é malignidade. Mas a maioria dos pais e as mães, quando chama a atenção do seu filho e fala sério com ele e dá aquele puxãozinho nele, é para o bem, não é para o mal. Não é assim? Deus está falando: não fique enojado se eu estou sendo grosso com vocês aparentemente, duro com vocês aparentemente. Eu quero o seu bem. Então a gente precisa aceitar melhor. Amém, irmãos? A gente precisa aceitar muito melhor aquilo que Jesus está tentando falar com a gente. Mateus capítulo 11. Às vezes, irmãos, a gente não está vendo sinais e prodígios por causa disso. Você vê, às vezes a pessoa fica uma semana, um mês sem aparecer na igreja. Aí, quando você vai atrás, vai procurar saber o que houve, está meio aborrecido. Alguns nem falam, alguns ficam dando aquele desenho, na saída pela direita. Alguns ficam com aquela saída pela direita, igual aquele desenho, né? Aí fica: não, nada não, pastor, está tudo bem. Como tudo bem? Um mês fora da igreja? Tem alguma coisa errada, ué. Um mês sem ir na sua igreja, como é que está tudo bem? Não, nada não, está tudo bem. É umas batalhazinhas aí, mas não está. A pessoa se aborreceu porque foi exortada. Se aborreceu porque foi chamada a atenção. Saiu da obra. A pessoa fala assim: não, pastor, vou ficar um tempinho, vou sair da obra. Por que você vai sair da obra? Ah, não, pastor, não tem nada. Poxa, eu amo a igreja, eu amo vocês. É porque realmente eu estou trabalhando. Aí fica inventando um monte de história. Esquece, irmão.
Para de ficar mentindo, inventando história. Fala a verdade, estou aborrecido. Eu não gostei daquela exortação, não gostei como o meu líder falou comigo, não gostei como a minha liderança falou comigo, e eu estou assim. Tem dia que a gente está mal, irmãos. Mas repreensão é mais difícil. Mas nessa hora você tem que pensar melhor. Você já não está bem. Quem já passou um dia assim? Um dia que você não está paciência para muita coisa. Você está meio pavio curto. É tentação, irmão. Isso é tentação. Todo mundo passa por esses dias aí. É tentação. Tem dia que a pessoa pode pisar no seu pé, pode esbarrar no seu carro. E você vai, tá tranquilo, vamos, vida que segue, beleza, vamos lá, tô nem aí. Mas tem dia, irmão, que a pessoa é só falar uma frase para você, você já quer vir com 7 pedras na mão. O que você falou? O que você falou? Já está nervoso demais. Respira fundo. Calma. Você vai dormir depois, vai descansar, no dia seguinte vai acordar melhor e vai se arrepender das grosserias que fez no dia anterior. Você não está muito bem. Marido e mulher. Esposa, se você não está muito bem, já avisa logo o seu marido, não espere ele adivinhar não, porque nós homens somos meio retardados para pensar nessas coisas. Não, a palavra é essa, irmão. A gente é. A gente fica meio, a gente não percebe não. A mulher vai dando dica, a gente não percebe as coisas. Fala logo. Ó, hoje eu não estou muito legal. Hoje eu não estou muito bem, não vem de conversa comigo, vai levar uns fora, porque hoje eu não estou muito legal. E vamos orando aí. Vem cá, ora comigo, se é ora comigo então, porque eu não estou meio... mas chateou por quê? Nada, não chateei aqui, só não estou legal, não estou num dia bom. Então, vamos orando aqui, fala logo com ele, antes que ele te aborreça, você vá para cima dele com unhas e dentes aí, sem necessidade, e arruma briga no casal à toa. Aí você vê a vida da pessoa sendo ignorante, grosseiro, fala logo. E depois que falar, bota um tênisinho no pé e vai dar uma caminhada. Sai dessa casa, sai desse sofá, sai dessa cozinha. Sabe? Compra uma quentinha na esquina ali de R$15 e dá, sei lá, dá um jeito. Mas sai de casa, bota um tempo, vai caminhar um pouquinho para voltar com a cabeça boa, que isso também não é normal. Tem gente que está sempre, sei lá, irmão, sempre nervoso, sempre, sabe? Não, calma. Diga amém, Jesus. Eu vivo pensando nas coisas de Deus. Vivo pensando nas coisas de Deus. E hoje de manhã eu estava cantando assim, pensando, enquanto estava me arrumando, eu estava pensando, poxa, Senhor, a gente vive pedindo ao Senhor um monte de coisa. Pedindo ao Senhor paz, pedindo ao Senhor que o nosso lugar onde moramos seja mais tranquilo, pedindo um monte de coisa. Mas a gente não para pensar, né? Que o final está chegando. Jesus não falou de paz no final, falou de guerra. Jesus não falou de coisa boa, falou de coisa ruim acontecendo. E está aí acontecendo coisas ruins. Eu não sei se é verdade, mas falaram de um tsunami de onda de 200 metros num lugar da Groenlândia não habitável, por causa de um abalo sísmico no meio do mar. Eu falei, meu Deus, são tantos sinais que o Senhor falou que aconteceria, né? No final dos tempos, e a gente fica às vezes tão focado em prosperar, em comprar carro, em comprar casa, em melhorar, botar a criança num bom colégio, ter mais dinheiro, ter saúde, e a gente vai tanto para a igreja pedindo essas coisas que a gente esquece simplesmente de louvar o Senhor pela eternidade. Porque, irmão, no final vai ser batalha, não vai ser, né? E os discípulos lá atrás, 12 mil anos atrás, enfrentaram essas coisas, né? De boa, assim. Eles iam morrer louvando, irmãos. Eles iam para ser devorados pelos leões adorando. Eles iam para ser crucificados numa cruz adorando, achando a alegria de ser digno de morrer por Jesus Cristo. E a gente qualquer coisinha está saindo da igreja. O pastor não pode nem falar mais sério. Um líder de ministério não pode nem falar mais sério, que a pessoa já quer largar ministério, já quer largar a igreja. A gente está muito bobinho, irmãos. Desculpa. Mas a gente está muito bobinho, a gente tem que entender que Jesus, seguir esse caminho é algo muito sério. Amém? É algo muito sério seguir esse caminho. A gente está falando de um caminho que está levando a gente para a vida eterna. Entendeu? É um caminho que Jesus está preparando o lugar para a gente lá, desde a criação do mundo, para a gente ir para lá, para ficar com Ele para toda a eternidade.
E a gente fica tão preocupado com as coisas dessa terra que a gente começa a fugir de Deus até por causa de uma exortação mais séria. Bobagem, irmão. E Jesus exortava, tá? Jesus falava sério e é com amor. Ele fala, eu exorto porque eu amo. Eu chamo a atenção, puxo a orelha porque eu amo. Mateus 11, então, tem uma exortação dele aqui para a gente. Ó. Versículo 20. Então começou ele a fazer o quê? A lançar em rosto. É Jesus, tá? Jesus está lançando em rosto deles. Ele fala, e começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Olha aí. O não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza, que era uma prática do judaísmo, né? Eles usam pano na hora do arrependimento. Quando eles se arrependem, eles colocam pano de saco grosseiro, cinza, e fica ali fazendo suas rezas. 22. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aí você fica criticando, a gente fica criticando aquele que está lá na outra religião, aquele que está lá no pecado rasgado, e a gente mesmo recebe exortação, fica nervosinho, parece um siri na lata. Mas me chamou atenção, não me chamou atenção, vou largar meu uniforme, não vou mais fazer a obra, não vou mais essa igreja, vou procurar outra igreja. Uma pessoa me falou uma vez, pastor, sabe por que minha esposa gosta da igreja tal? Falei, não, irmão, por quê? Porque na igreja tal ninguém conhece a gente. A igreja é muito cheia, então a gente entra e sai e ninguém fala com a gente. Mas quando ela fica na nossa igreja, ela é exortada. E ela se sente exortada. Então ela prefere ir na outra igreja. Faz sentido? Não faz sentido, irmão. Se você não quer ser exortado pela palavra de Deus, você não vai conseguir servir a Deus. Então a pessoa gosta porque ela fica no anonimato. Ela entra, adora, louva, adora e sai. Ninguém conhece a vida dela, ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que acontece, ninguém conhece, ninguém nunca atendeu, ela não quer atendimento, ninguém nunca soube, ninguém sabe de nada. Então a pessoa prefere uma igreja assim. Essa pessoa não entendeu o que é servir o Evangelho. Entendeu? Ela não está entendendo o que é servir o Evangelho. O Evangelho, eu falei uma vez aqui, não sei se foi aqui, se foi em outra igreja, de uma maneira até bem grosseira, né? Que o Jesus, o Evangelho, não é um supermercado. Eu entendo isso como maneira grosseira, né? Porque eu estou falando do meu Senhor, estou falando do Evangelho do meu Deus, né? Então eu entendo isso como maneira grosseira de falar. Mas eu falei, não sei se foi aqui ou foi outra igreja, o Evangelho e Jesus Cristo, que é a mesma pessoa no final das contas, ele não é um supermercado que você vai lá com dinheiro, paga, e agora acha que tem direito àquele produto, o produto é seu, você pagou por ele, então o produto é seu, você pega e leva, passa no caixa, paga e vai embora. Não, o Evangelho é diferente, irmão, Jesus é diferente. Não é só chegar aqui, fazer uma oferta, devolver um dízimo e ir embora, e não fala nada, não se mete na minha vida, Jesus não se mete na minha vida, porque a minha vida, quem sabe, sou eu. Não, Jesus é o seu Salvador. Como assim ele não pode se meter na sua vida? Como assim ele não pode exortar você? Como assim ele não pode te chamar a atenção? Porque você está enojado. Filho meu, não fique enojado quando eu te chamar a atenção. Não fique enojado quando eu puxar a sua orelha. Se eu estou falando disso, é porque eu preciso exortar algumas pessoas. E você não pode ficar enojado. Se você se sentiu exortado, Deus falou contigo. Amém, Jesus? E fique em paz. Porque Deus não faz isso para ficar apontando o dedo e julgando você, não. Ele faz isso para salvar. Você acha que Jesus está falando o que com o povo dele aqui? Ele está lançando em rosto. Ele falou, poxa, se tivesse sido feito em Tiro e Sidom, que são, digamos assim, cidades pagãs, né? Com deuses pagãos, se tivesse operado neles a quantidade de prodígios que eu operei aqui com vocês, eles já teriam se arrependido e vocês estão desse jeito. Vocês não aceitam a minha exortação. E vocês estão vendo os meus milagres, estão achando que é brincadeira.
Não é brincadeira, irmãos. Quando você vê uma pessoa falar de câncer e foi curado, quando você vê uma pessoa, poxa, imagina. A gente na hora fica impactado, mas parece que depois esquece. Não, mesmo Deus que curou o câncer do fulano, da fulano, pode curar você, pode curar suas finanças, pode restaurar sua vida sentimental, pode fazer qualquer coisa. É um câncer, é um tumor que sumiu. Amém, Jesus? Mas a gente às vezes fica tão, como é que eu vou falar, tão desligado, né? E a Bíblia fala que aquilo que eu ligo na terra é ligado, e o que eu desligo é desligado. E às vezes a gente fica tão desligado, irmão, que nem parece que a gente é evangélico. Nem parece que a gente é evangélico, né? É uma palavra meio pejorativa. É evangélico, aí parece que... Não, a gente nem parece que a gente segue a Cristo. A gente não pode esquecer que a gente segue a Cristo. Qual é a desculpa que você vai dar se você um dia desse aí surtar e sair batendo, xingando em todo mundo? Quando você acalmar, qual vai ser a desculpa? Você estava nervoso? Isso não é desculpa. O que te fizeram foi muito ruim? Isso não é desculpa. Apedrejaram os apóstolos, chicotearam os apóstolos, prenderam eles muitas vezes, deixaram eles passarem fome, sede, botaram eles para morar na rua, e eles nem por isso saíram xingando todo mundo, espancando todo mundo. A gente aqui estava mole, irmão. Entendeu isso? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? A palavra está sendo um pouco mais exortativa, mas é isso mesmo que eu quero que você entenda. Ele foi claro, não fique enojado quando eu chamar a sua atenção. Não fique enojado quando eu puxar a sua orelha. Não fique enojado quando eu tocar o dedo na sua ferida. Por quê? Porque eu te amo. É isso que ele está falando. Eu quero que você salve quando eu voltar. Eu não quero voltar e ter que deixar você aqui. Eu vou ficar triste se eu voltar e não poder carregar você comigo. Então eu tenho que fazer isso. De vez em quando eu tenho que fazer isso. E não é para você ficar igual um siri na lata aí. É para você aceitar. Diga amém, Jesus. E ele vai falar mais aqui ainda, no versículo 22. 23. E tu, Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, era... Como é que eu vou dizer? Eu vi um escritor uma vez, o Gordon Lindsay. Um livro do Gordon Lindsay, que eu já indiquei para vocês esse escritor, hein? Procura livros do Gordon Lindsay, já é falecido, mas só tem livrão mesmo, só coisa boa para te ensinar. O homem era muito usado por Deus. E num desses livros, ele fala que Cafarnaum era o quartel-general de Jesus Cristo. Ele adotou essa cidade. Então ele saía, fazia e voltava em Cafarnaum. Fazia e voltava em Cafarnaum. Sempre voltava ali, era como se ali fosse o ponto de partida para o ministério dele. Como se ele tivesse se instalado ali, a casa dele. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos... É duro ou não é? É duro, é. Mas e daí? Se ele está falando, é para você se libertar, para você parar. Peraí, ele me exalta até o céu e depois vai me lançar no inferno? O que eu estou fazendo de errado? É para a gente pensar. Ué. Ele quer que a gente se arrependa de alguma coisa. Ele quer que a gente mude comportamento. Cafarnaum devia escutar bem essas palavras. E ele fala, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma, vê só, irmão, presta atenção nisso. Se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje? Não, perdão, não é pergunta, é afirmação. Teria ela permanecido até hoje. Você sabe que Sodoma e Gomorra foi destruído, né? Então ela fala, se eu tivesse operado lá em Sodoma, os prodígios que eu operei aqui em Cafarnaum, Sodoma existiria até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor, meu Deus, para os de Sodoma, no dia do juízo, do que para... Todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra, né? Todo mundo sabe da história, como essas cidades foram riscadas do mapa, pela sua vida ociosa, promíscua que eles viviam. E o Ló, que era justo, estava lá, e eles quebraram a cara. E o Ló recebeu salvação com as suas 2 filhas. Mas até a esposa dele, já contaminada por aquele estilo de vida, virou a estátua de sal. Né? E Jesus está falando, poxa, Cafarnaum, eu estou aqui direto.
Eu estou operando milagres direto. Eu ressuscitei gente aqui, eu curei gente aqui, eu fiz vários prodígios nesse lugar. E vocês não estão dando a menor bola para mim. Vocês não aceitam quando eu falo as coisas. Eu faço, e vocês não me ouvem. É tipo, venha a mim o teu reino, mas eu esquece, não vou fazer nada pelo Senhor. Só manda o teu reino para a gente. É só isso que vocês querem? Tá bom. Mas no dia do juízo, irmão, meu Deus do céu. Pensa comigo. Ele está falando de uma cidade muito abençoada. Pensa na sua vida. Ele está falando de uma cidade muito abençoada. Uma cidade que sempre tinha Jesus pertinho. Uma cidade que viu Jesus fazer grandes maravilhas. Mas que no dia do juízo, ela vai ser julgada com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Então pense quantas vezes, o quanto você ama Jesus e quantas vezes Jesus te socorreu. O que Ele fez de libertação na sua vida. Sinais e prodígios. Quantas vezes você contou testemunhos. Quantas vezes você se ajoelhou no chão cheio de alegria porque Ele te socorreu na hora H, na hora certinha. E de repente Ele olha para a gente e vê na gente uma rebeldia tal que Ele vai julgar o pior pecador lá fora com menos rigor do que a gente que está aqui dentro. Porque é isso que Ele está falando. Está repreendido, irmão. A gente precisa ter bons ouvidos para ouvir o que Deus tem para dizer. Não é à toa que Apocalipse sempre fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é à toa que ele sempre fala isso. A gente precisa ter um ouvido bom, mas bom mesmo. Não é que de ter que processar para poder aceitar. Não, é Deus que fala, eu vou contra tudo e contra todos, mas eu vou fazer o que Deus está me mandando. Eu vou aceitar isso aqui. Amém, Jesus? É lógico, aí você tem que ver se aquilo é Deus falando, se está na palavra mesmo, quem é que transmitiu aquilo para você, se aquela pessoa que transmitiu é servo de Deus de verdade, se você leu na Bíblia e entendeu o que Deus te revelou. Porque tem gente que viaja, não tem? Não tem gente que viaja, assim ou não? Uma vez eu recebi numa igreja que eu fui pastor, um jovem. Esse jovem estava largando o tráfico e as drogas. E ele recebeu libertação, expulsei demônios e tudo mais. E ele ficou quase um ano na igreja. Aí nesse período ele foi se firmando. Passado vários meses, mais de 6 meses, ele fez o curso de obreiro. Levantou obreiro. Quando levantou obreiro, quase um ano depois, eu comecei a ver ele meio estranho. E eu fui perguntar a ele o que estava acontecendo. E eu tinha aquela esperança de ver um jovem, porque quando eu vejo um jovem ser liberto de uma coisa assim, e se firmar com Deus, eu já vejo logo que tem chamado para ser pregador. É só se dedicar que vai pregar o evangelho, não tem como não pregar. Mas tudo tem seu tempo, certo? E eu estava preparando ele aos poucos, sem pressa. Eu sabia de onde ele tinha saído, então não tinha pressa nenhuma, estava preparando. Aí um dia ele falou assim, pastor, o senhor falou comigo lá naquele dia, deixa eu falar com o senhor, realmente eu não estou muito bem não, sabe por quê? Eu falei, por quê, amigo? Não vou falar o nome dele não, embora já esteja morto, eu não vou falar o nome dele. E eu falei para ele assim, por quê, amigo? E ele falou assim, pastor, eu estava lendo a Bíblia e Deus falou muito forte comigo. Jesus, ele curava os enfermos, cegos, surdo, aleijado e ressuscitava mortos. Eu nunca vi um morto ser ressuscitado aqui. Já começou assim. Aí eu falei, Bom, primeiro está cheio de morto e você era um. Você ressuscitou, você já estava morto. Aí ele, nem tudo é literal, tá, pessoal? O irmão. Nem tudo é literal que Deus fala com a gente. Você tem que ter cuidado, você está viajando aí. Aí ele foi falando, eu falei, não, você não viu que você só está um ano aqui, mas aqui já teve aleijado levantando da cadeira de roda. Na minha frente aqui, todo mundo viu. Já teve cego enxergando sim. Tinha um garotinho nessa igreja, teve um garotinho de 8 anos, que chegou com uma fundo de garrafa, que quando ele tirava não enxergava nada. E o garoto foi curado. E andava sem nada.
É você que está muito agitado. O que está acontecendo contigo? Não, pastor, eu quero pregar o evangelho do jeito que o evangelho me manda pregar. E aqui eu não vou conseguir. Então eu estou indo embora. Falei, amigos, tem certeza? Tem. Deus falou comigo. Bom, se Deus falou contigo, acabou. Irmão, não fala para mim uma coisa dessa. Porque se Deus falou, Ele não vai voltar atrás. Então tem que dar certo. Se Deus falou contigo, então você vai ser um missionário R.R. Soares a partir de agora. Você vai para as praças, vai pregar, vai salvar, vai libertar, vai curar, vai ressuscitar, depois vai formar a sua igreja e vai ser um ícone mundial como missionário Soares. Porque Deus falou contigo uma coisa tão grande como essa. Não, pastor, Deus falou, então tá bom, foi. Irmão, em poucos meses ele estava de volta no tráfico e poucos meses ele já voltou e já mataram ele. E me procuraram para falar isso, acharam ele dentro da mata, morto pelo tráfico. Um jovem, irmão, promissor, mas que achou que Deus estava falando com ele, e o pastor tentou falar, exortar, e não quis ouvir. E perdemos esse jovem aí que podia estar pregando o evangelho até hoje, sendo muito usado por Deus. Então tem gente que viaja, irmão. Qualquer voz que aparece, a pessoa já acha que é Deus. E você mostra que a pessoa está na rebeldia e a pessoa acha que é Deus. Deus não age na rebeldia. Ele vai exortar sua rebeldia. Mas Ele não vai levar você a ser rebelde. Se Ele for te dar alguma coisa, Ele vai saber te dar. Amém, Jesus? A nossa família precisa ver a gente, e eu vou fechar com isso, a gente aprendendo a ser exortado, aprendendo a ser obediente. Eles precisam ver que através de nós acontecem sinais e prodígios. E um dos primeiros sinais e prodígios tem que acontecer com a gente mesmo. Porque quando o filho vê o pai beberrão, deixando de ser beberrão e tendo nojo da bebida, quando o filho vê a mãe rebelde, violenta, gritando, xingando, espancando, agora sendo pacífica, amorosa, cordial, vê os pais que antes se engalfinhavam, e agora os filhos estão vendo os pais amorosos, um com o outro, orando um com o outro. E esses prodígios, esses sinais, eles mudam o coração das pessoas. Amém, Jesus? Então, a gente precisa aceitar a exortação. Aceitar quando Deus vem puxar a nossa orelha, e a gente fala, sempre fui assim. Mas sempre foi assim, mas não pode mudar. Depois de burro velho, vou mudar, pastor. Depois de burro velho, velhinho, velhão, não importa. Novinho. Não tem essa história para Deus não, irmão. Não tem essa história para Deus não. Pode ser criança, pode ser jovem, pode estar no final da vida. Aliás, tem gente que é levada a Cristo já com 80, 90 anos que vai aceitar Jesus. Depois de ter aprontado todas que você possa imaginar. Aí o vovozinho aceita Jesus e Deus leva. E quantas vezes a gente viu isso acontecer? Não tem esse negócio de idade para Deus. Eu sempre fui assim. Eu fui criado de uma maneira militar, então eu sou desse jeito. Mas não pode mudar? Por Jesus Cristo? Se você não pode mudar por Jesus, vai mudar por quem? Deixa Jesus te exortar. Deixa Ele puxar a sua orelha. Não fique enojado. Coloca de novo para mim Provérbios 13, 11. Para a gente fechar e entrar em oração. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Não te enojes, não fique enojado da sua repreensão. Por mais duro que ele seja, Cafarnaum, se lá em Sodoma acontecesse o que aconteceu em você aqui, com você aqui, se eles tivessem visto os prodígios que eu fiz aqui, Sodoma seria salva. E você, Cafarnaum? Como é que pode isso? Tudo bem, mas quando eu voltar, eu vou tratar Sodoma com menos rigor do que você. Tudo que é dado é cobrado. Quem tem mais, é mais cobrado. Deu para entender? Eu vou ser mais cobrado que vocês. Por exemplo. Então eu preciso me ajustar com Deus e me acertar. E receber bem essa exortação que Deus me dá de vez em quando. Às vezes a gente é meio moroso, meio demorado. Mas nunca fique enojado. Senão você vai fazer besteira. Aí você começa, não aceito, isso não aceito, isso não aceito, isso não aceito, não aceito, isso não aceito. Você está enojado do que Deus está falando contigo, como se Ele quisesse o seu mal.
Fala com ele: Senhor, eu estou sem força. Seja sincero. Eu aceito, mas estou sem força para obedecer. Me ajuda. Eu aceito, mas estou com dificuldade de resolver isso, de agir com... Me ajuda. Faz assim, é bem melhor. Amém, Jesus? Do que ficar aí brigando com Deus, brigando... Você está dando murro em ponta de faca. Está brigando com Deus, como se Deus fosse mudar o parecer dele. Deus não vai mudar o parecer dele. A única coisa que ele vai fazer é: você quer? Quer, meu filho? Quer, minha filha? Eu estou falando que ele não é o marido para você. Ele não é o homem que vai casar contigo que eu preparei. Você quer, minha filha? Você quer ficar com ela? Quer? Eu estou te falando, não é a mulher que eu preparei para você. Você quer, meu filho? Tá bom. Você quer, vai. Eu não vou falar mais nada. Vai quebrar a cara. Aí depois eu falo: eu não entendi. Deus me abençoou, não abençoou coisa nenhuma. Você que insistiu. Porque Ele te mostrou 2, 3, 4 vezes que não era para entrar nessa relação. Mas você não insistiu tanto que Ele deixou. Ele deixa. Amém?